Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês sabem que com a paralisação nós não temos tendo aula física, então eu vou fazer algumas aulas, videoaulas para vocês, para a gente tentar elucidar um pouco mais a matéria e para vocês poderem conseguir fazer aí os exercícios e entender melhor a apostila de vocês, ok? Aproveitando já que vocês vão ter um tempinho a mais, vocês precisam fazer o desafio nota máxima, tá? Que é uma coisa que conta ponto para vocês na avaliação continuada, tá? Então aproveitem esse tempo que vocês têm a mais aí, que não vai ter as aulas, entrem no AVA, deem uma olhada, se tiverem dúvidas do vídeo, me chamem no WhatsApp, eu esclareço, exercícios, resoluções, o que precisar, ok? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje de movimentos, tá? Então, nós temos alguns tipos de movimento, que é o nosso movimento uniforme, movimento uniformemente variado e queda livre. E dentro do queda livre, a gente tem o lançamento de projéteis, que é o movimento oblíquo. Vamos lá. Movimento uniforme. Nós já falamos um pouquinho sobre isso em algumas aulas passadas. O que é o movimento uniforme? É um movimento de um deslocamento de um ponto a outro, tá? Com uma determinada velocidade, sabendo que nesse movimento a gente não tem aceleração, tá? A aceleração nossa é zero, é só em função de velocidade. Então, nosso movimento uniforme é quando a gente tem somente uma velocidade constante, ou seja, o nosso A vai ser zero. A gente não tem a força, a aceleração, a força de aceleração para aumentar ou diminuir essa velocidade, ok? Então vamos lá. Fórmula primeira de movimento uniforme. Velocidade é igual a variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Nós já vimos anteriormente. Então, nós temos que a velocidade é a nossa posição final menos nossa posição inicial dividida pelo tempo, tá? Sendo assim, a gente consegue fazer a nossa equação horária em função do nosso deslocamento, que vai ser posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Bom, pessoal, em movimento uniforme são só duas fórmulas. Então nós temos aqui nosso mapa mental e essas nossas duas fórmulas que nós vamos usar para fazer nossos exercícios de movimento uniforme. Lembrando sempre que a aceleração aqui é zero, nós só temos velocidade, ok? Então vamos lá. Alguns de vocês conhecem a fórmula como sorvete, né? Movimento uniformemente variado. Bom, como a gente falou na aula passada, a gente tinha no movimento uniforme somente velocidade, não constava aceleração. Bom, agora a gente vai começar a colocar a aceleração no nosso movimento aí, tá? Então nós estamos com um movimento uniforme, constante, de repente vem uma força chamada aceleração e ela começa a aumentar esse movimento, diminuir essa velocidade. Então, vamos lá, as nossas fórmulas de dedução de fórmulas, tá? Então, para a gente achar a nossa fórmula de velocidade, que em função da aceleração, que é V igual a V0 mais A vezes T, a gente vai usar como foi usado anteriormente, o nosso A, delta V sobre delta T. Pessoal, aqui tem um errinho que aqui não é S menos S0, tá? É V menos V0, tá? Que vai entrar aqui na fórmula, substituindo a hora que você fizer as multiplicações em cruzes aqui, vai ser V igual a V0 mais A vezes T. Então aqui não é S, é V, tá? V menos V0. Da outra equação que a gente tem da área dessa figura, tá? A gente tem que é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, né? Então é base menor
mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Lembram lá o que a gente faz? Então, a gente usa essa área e a partir dessa área, junto com a forma da velocidade, a gente vai tirar a nossa função de equação em função do nosso função horária, em função do espaço, tempo, velocidade e aceleração, tá? Então tá aqui a dedução da fórmula e a nossa fórmula aqui do espaço em função de velocidade, aceleração e tempo é essa formulinha aqui, que é a posição final igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, como nós vimos, nós temos de fórmulas essa do nosso espaço, quando a gente consegue calcular nossa velocidade, tempo ou aceleração através do nosso espaço. E a gente pode também calcular nossa aceleração, tempo ou velocidade através da fórmula V igual a V0 mais A vezes T, que é a aceleração vezes o tempo, velocidade inicial, velocidade final. Outra fórmula interessante é a equação de Torricelli. Porque aí na equação de Torricelli você não precisa do tempo, você consegue calcular ela apenas através do deslocamento, tá? Então essa fórmula é V quadrado, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a nossa variação de espaço aí, tá? Então, só para demonstrar para vocês também de onde vem essa fórmula, é exatamente da forma de deslocamento que a gente tem aqui, tá? Então, se a gente for isolar o T e fazer toda essa parte de decomposição de fórmula, a gente vai chegar na nossa fórmula do Torricelli. Mas isso é apenas para nível de demonstração de como chegou essa fórmula. E vocês vão usar realmente a fórmula já na parte final dela. Vocês vão precisar decompor toda ela assim. Nosso mapa mental de movimento uniformemente variado. A gente tem a nossa fórmula em função do espaço, a gente tem a fórmula em função da nossa aceleração, da velocidade, da aceleração, e a gente tem Torricelli, que quando vocês não tiverem tempo, a gente consegue achar ela só por espaço, ok? Então esse é o nosso movimento uniformemente variado. Vamos lá, pessoal. Como a gente estava falando do movimento uniformemente variado, vamos fazer um exemplo aqui de como utilizar aquelas fórmulas lá, ok? Então nós temos aqui no enunciado: um avião a decolar percorre 1,20 km no solo com aceleração constante, partindo do repouso em um intervalo de tempo de 20 segundos. Calcule a aceleração do avião durante a decolagem, calcule a velocidade em km por hora com o avião desprendendo-se do solo, e confirme o deslocamento total do avião no processo da decolagem. Então, vamos lá. A primeira coisa é saber quais as fórmulas que a gente precisa. Então, vamos lá. A gente tem velocidade e a gente tem tempo. Então, a melhor forma que a gente vai usar... a gente tem o deslocamento e a gente tem o tempo. Então, a gente tem o deslocamento, tem o tempo. Então, a gente consegue achar aí a nossa aceleração. Por quê? Porque nosso V0 vai ser zero por causa que nós estamos iniciando o nosso movimento, certo? Então, substituindo isso aí na fórmula, a gente tem que 1,20 km é 1.200 metros. Nós temos que S0, ele partiu do repouso, então ele partiu do zero. E também a velocidade V0, como ele partiu do repouso, vai ser zero. Então, mediante a substituição, a gente tem que A é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá para a próxima pergunta. Calcule a velocidade. Bom, usamos a fórmula também da velocidade vezes a aceleração, porque a gente já achou a aceleração. Então, a gente tem que V igual a V0 vezes V final igual a V inicial, mais a aceleração vezes o tempo. De novo, a nossa velocidade inicial é zero. Nós temos agora a aceleração e temos o tempo. Então, a gente tem uma velocidade de 120 metros por segundo ao quadrado.
Como ele quer em quilômetros por hora, lembram lá? Multiplica por 3,6, vocês acham o valor em quilômetros por hora. E agora só falta a gente aplicar a equação do Torricelli, que ele pede para aplicar, para confirmar esse deslocamento de 1.200 metros. Então vamos lá, ou 1,20 km. Então vamos lá. Velocidade ao final ao quadrado, mais velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. O que a gente quer agora é o deslocamento, sem precisar do tempo. Então, substituindo na fórmula aí que a gente achou velocidade e a gente tem aceleração, a gente chega que a nossa variação de espaço é de 1.200 metros, 1,20 km, conforme ele informou que tinha aqui, que ele percorria para decolar. Então, foi confirmado o deslocamento do avião. Ok, pessoal? Dúvidas? Me chamem no WhatsApp. Queda livre. A queda livre é quando um objeto qualquer ele sofre ação exclusiva da gravidade, tá, gente? Então, quando vocês soltam qualquer objeto em determinada altura, a única coisa que vai agir sobre esse objeto vai ser a nossa força da gravidade ou a nossa aceleração da gravidade, tá? Então, a nossa aceleração desse corpo caindo, ele vai ser a nossa aceleração de gravidade. Que no caso, deixa eu ver se tem no próximo slide, tem. Que no caso, na Terra, a nossa ação da gravidade é considerada 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se a gente estivesse na Lua, nossa gravidade seria 1,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Ela é representada pela letra G e o modo de aceleração da gravidade vai variar de um local para outro. Ou seja, na Terra, sempre 9,8, porém, em outros lugares e outros planetas, pode ser uma gravidade diferente. Tem algumas literaturas que utilizam isso aqui como 10 metros por segundo ao quadrado, tá, gente? Então, vamos lá. Equação de deslocamento em queda livre. Não vai mudar quase nada das nossas equações anteriores, porque a equação de deslocamento em queda livre, ela é um movimento uniformemente variado também. Por quê? Porque ela tem aceleração. Ela é a aceleração da gravidade, mas ela tem aceleração. Então vamos lá. Como ela é um movimento uniformemente variado, nós vamos utilizar a mesma fórmula que a gente utilizou lá atrás com a aceleração escalar, e aqui a gente consegue substituir somente por aceleração da gravidade. Então, olhem só, gente, na nossa fórmula nada vai mudar da nossa aceleração do movimento, da nossa fórmula do movimento uniformemente variado. A única diferença é que em vez de aceleração, que seria o azinho aqui, ele sempre vai ser gravidade. Das nossas outras fórmulas também, que se você tirar aqui que S menos S0 é igual a ΔS, a gente pode dizer também que o nosso deslocamento, ou a variação de deslocamento, vai ser a gravidade dividida por 2 vezes t quadrado. Quando você solta um objeto em determinada altura e ele está em queda livre, geralmente ou sempre utilizaremos V igual a zero, porque ele sempre vai partir do repouso. Ele tem que estar preso, porque ele está suspenso em algum lugar, e você solta ele. A hora que solta, ele sempre vai ter uma velocidade zero. E aí ele vai aumentando conforme a queda. Tá. Mediante a essa consideração que nós falamos, que ΔS pode ser, que podemos escrever, que essa expressão a gente pode escrever como ΔS, a aceleração da gravidade dividido por 2 vezes t quadrado, e sendo ΔS igual à altura do objeto em queda livre, nós podemos então dizer que para a gente achar uma altura do nosso objeto em queda livre, é só utilizar a mesma fórmula, a aceleração da gravidade dividida por 2 vezes o tempo ao quadrado. A velocidade desse objeto em queda livre, em qualquer instante dele, ela vai ser a nossa
mesma equação de velocidade que a gente tinha na aceleração normal, tá? Então é velocidade final e velocidade inicial mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. E também no Torricelli a gente vai substituir somente a nossa aceleração normal por aceleração da gravidade. Então a única coisa que muda é que tudo que for aqui como aceleração na forma do movimento uniformemente variado, em movimento de queda a gente substitui a nossa azinho de aceleração por g, que é a aceleração da gravidade. Podemos também dizer que a nossa velocidade final vai ser o mesmo que a mesma equação do Torricelli, que a gente substituindo o nosso ΔS aqui, que é por nossa altura. Então, a hora que a gente for fazer a fórmula, considerando a fórmula do Torricelli, o nosso ΔS agora é h. Então, só substituir na fórmula que a velocidade quadrada é igual à velocidade inicial mais 2 vezes a gravidade vezes a altura que vai estar esse objeto do solo, ok? Pessoal, como a gente admitiu que o nosso movimento está para baixo, a nossa gravidade vai ser positiva, ok? Então, nosso eixo positivo vai ser sempre para baixo, tá? Então, nessa situação envolvendo, como adotamos o eixo positivo para baixo, nossa gravidade é para baixo, por isso que a gente usa mais nas nossas equações. Então, só para vocês verificarem como ficou tudo igualzinho. Então, nós temos aceleração, que antigamente era ΔB sobre ΔT, porém agora a gente tem que a nossa aceleração é g, que é a aceleração da gravidade, que vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. E nas outras fórmulas a gente sempre vai substituir o a pelo g, de aceleração de gravidade. Então, todo lugar das nossas fórmulas de movimento uniformemente variado vão ser substituídos o a pelo g e usar o 9,8. Só isso que muda para a nossa equação do uniformemente variado, para a nossa movimento de queda livre. Ok, pessoal? Aqui está nosso mapa mental. Então, nós temos aqui as fórmulas que a gente vai usar, ok? Então, todas as nossas fórmulas estão aqui, que nós estudamos. Então, tem do movimento, sempre alterando o a pelo g, a velocidade, a altura e Torricelli, que calcula a velocidade ou em função da altura sem necessitar do tempo. Um exemplo para vocês aí, um vaso de flor cai a partir do repouso na janela de um prédio a uma altura de 45 metros acima do solo. Despreze o efeito do ar e considere gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Calcule o tempo de queda do vaso e o módulo da velocidade do vaso ao atingir o solo. Então, se a gente voltar lá, né, gente? A gente vai ver que a fórmula da altura é gravidade dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Se a gente já tem a nossa altura, é só achar o tempo. Então, vamos lá. Fazendo essa fórmula, a gente tem, então, a nossa altura. Temos a aceleração da gravidade, que sempre vai ser 9,8. E assim a gente consegue achar nosso tempo, que o vaso vai demorar para atingir o solo. Vai ser 3 segundos. Ele quer a velocidade também. Então, só jogar para a Torricelli, porque nesse caso nós temos o h, que é a altura, né? Temos a aceleração da gravidade, certo? Então, a gente consegue achar a velocidade. Então, vamos lá. Utilizando essa fórmula aí, V0 sempre é 0, mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Aí a gente acha que essa velocidade final aí, para ele chegar até o solo, vai ser de 29,7 metros por segundo ao quadrado. Facinho, né, pessoal? Só jogar na fórmula. Lançamento de projéteis. Esse a gente vai gravar um outro vídeo na próxima aula. Vamos lá, pessoal. Lançamento de projéteis, movimento balístico ou movimento oblíquo, tá? Nessa situação, o que acontece?
Você lança um projétil, tá? Um objeto, e ele vai percorrer nessa situação uma parábola até obter a sua distância final, o alcance final de onde vai cair esse objeto, certo? Então nós temos uma velocidade v0 do lançamento, onde está o objeto lançado, numa posição 0, 0. Ele é lançado, ele vai formar uma parábola e depois vai chegar até o ponto onde ele vai cair e vai ter um alcance na nossa horizontal. Vamos lá, pessoal, para a gente poder entender. Primeiramente, a gente adotou os sentidos positivos, que é para cima e para a direita, tá? Então, todos os sentidos que for para cima vai ser positivo e para a esquerda para a direita. Aqui também, nesse objeto, quem utiliza a aceleração utilizada vai ser a força, a aceleração da gravidade, tá, gente? Então, é G. De novo, nós estamos jogando o objeto, quem está agindo nele vai fazer ele cair ou perder força, vai ser a gravidade, puxando o objeto para baixo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, lembram dos vetores? A primeira coisa que a gente vai fazer é ter que decompor esses vetores aí, tá? Desculpa. Então, se a gente for decompor o nosso vetor em x, lembra da aula de vetores? A gente vai ter v0 vezes o nosso ângulo θ, que vai ser o nosso v0x. Então, nosso v0x vai ser v0 vezes o cosseno de θ. Do mesmo jeito, se a gente for decompor ele em y, como ele está saindo do ângulo, a gente fala que é v0y é igual a v0 vezes o seno de θ. Ok? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Vamos complicar um pouquinho mais. É o seguinte. Galileu diz que se os movimentos em direções diferentes, perpendiculares, são independentes, eles podem ser estudados separadamente. Assim, então, a gente vai dividir nosso estudo aí desse movimento projeto em duas situações de movimento. O movimento vertical e o movimento horizontal. Então, vamos começar aí pela função horário dos espaços vertical. Pessoal, também não vai mudar muita coisa das fórmulas que nós já aprendemos, tá? É muito simples. Vamos lá. Primeira coisa que a gente fez aqui. Deixa eu acender a minha luz aqui. Primeira coisa que a gente fez aqui. Aqui onde era S igual a S0 mais V0 vezes T ao quadrado sobre 2 vezes T ao quadrado. Simplesmente nós mudamos a letra de espaço, que era S, para Y, porque ele vai estar no eixo Y, ok? Então nós vamos ter Y igual a Y0 mais velocidade inicial em Y mais o tempo mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Bom, legal. Só que a gente fala o seguinte. A gente fala que o V0y, lembra que a gente decompôs lá em Y, é V0 vezes seno de θ. Então, se ele é V0 vezes seno de θ, a gente precisa substituir ele na fórmula aí. Então, nossa fórmula vai ser Y igual a Y0 mais V0 vezes seno do ângulo vezes o T menos, vou explicar esse menos aqui, hein, gente. G, porque nós estamos falando de aceleração de gravidade, lembra que a gente falou? Nossa aceleração aqui também é gravidade, é um movimento oblíquo, mas continua sendo um objeto em queda, dividido por 2 vezes T ao quadrado. Pô, mas por que é menos aqui e aqui era mais? Porque como a gente adotou, vou voltar aqui, como a gente adotou o sentido positivo para cima e para a direita, a nossa gravidade está para onde? Para baixo, né? Então, nossa gravidade vai ser negativa. Nossa aceleração de gravidade é negativa. Então, se você jogar na fórmula lá, vai ser menos G. Então, automaticamente, ela vai ficar menos gravidade, aceleração da gravidade dividido por 2. Por isso, nessa fórmula, não é o mais, ele se torna menos, tá, gente? Vamos lá, porque a ação da gravidade, ela está para baixo, sentido contrário. Então, ela fica com o sinal trocado. Função horária
de velocidade na vertical. Vai mudar alguma coisa? Vai, pouca coisa, mas vamos lá. Lembra que era Vy é igual, na realidade seria V igual a V0 menos G vezes T. Ok? Agora o que mudou? O nosso V0y é o V0 vezes seno do ângulo. É a única coisa que mudou. Então, nós trocamos o nosso V0 ou o V0y, que nós estamos em y, pelo V0 vezes seno de θ, porque está o nosso vetor decomposto lá no nosso eixo. Ok? Também não mudou nada, só mudou o V, tá, gente? Só fica V0 vezes seno de θ. E a equação de Torricelli, pelo mesmo jeito, a gente vai ter que substituir o V0y, tá? Então, ele vai ficar V0 quadrado vezes seno quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes o ΔS em y, ou ΔY, tá? Então, lembrando sempre que os sinais mudaram para menos por causa da gravidade. Bom, pessoal, vamos falar do eixo horizontal. O vertical são aquelas fórmulas. Depois a gente passa o mapa mental de fórmulas para vocês. No eixo horizontal, mesma coisa acontece. Porém, vamos entender o seguinte. No eixo horizontal, eu não tenho aceleração da gravidade, ok? Porque eu estou numa situação reta aqui, tá? Eu só tenho o alcance total que eu vou achar aqui. Então, é alcance total horizontal. Então, eu não tenho toda essa força que vai. Eu vou pegar esse ponto aqui e o ponto final e tenho esse x aqui que eu preciso do deslocamento, saber a velocidade que vai estar. Bom, como a gente faz isso? Simples, né, gente? A gente Vx é igual a V0x, que era V0 vezes cosseno de θ. Lembram lá? Estamos decompondo em x. Então, é cosseno. Só substituir agora a nossa fórmula, o nosso Vx. Nós temos a fórmula já do nosso deslocamento em função do tempo da nossa reta em x. Ok? Na horizontal. Bom, outra coisa. Sabendo que no ponto mais alto da trajetória, o componente vertical da velocidade é nula. Então, nosso Vy vai ser igual a zero. Lembrando que Vx sempre é constante nesse movimento. Não muda, hein, gente? Ó, Vx sempre constante. E aí ele fala o seguinte, que a hora que ele chega na altura máxima dele aqui, ó, então ele está numa velocidade que ele está crescendo, 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 e vai chegar num ponto que ele vai chegar a zero, e a hora que ele chegar a zero, ele vai começar a ficar negativo e começar a descer, ok? Então, por isso que o V, no ponto máximo dele, ele vai ser zero. Então, vamos lá. Nessa situação, considerando Vy zero e Vx constante, a gente pode ter a seguinte equação. Utilizando a nossa equação de velocidade em y, só que agora para Vy igual a zero. Então, nosso V final, ou o V lá em cima, vai ser zero, tá? Na hora que ele chega no ponto de começar a queda. Então, eu posso dizer que o nosso T de subida é igual ao T de queda. Então, entendam, gente, ó. O objeto vai subir e vai descer, porque ele está caindo. Então, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de queda, que vai ser, já que essa velocidade é zero, vai ser V0 vezes seno de θ dividido pela gravidade. Só substituir, ó, né, gente? Mandei isso aqui em cruz, porque aqui era zero, e o G passa dividindo. Então, está aqui nossa equação. Porém, para a gente ter o nosso tempo total, eu preciso do T de subida mais o T de queda. Vamos entender o T de subida e o T de queda. Eu tenho o T de subida e o T de queda. Então, eu tenho duas vezes o T. Sendo que eu tenho duas vezes o T, vai ser igual a duas vezes, tempo total igual a duas vezes, como a gente substituiu lá e chegou nessa expressão, duas vezes a velocidade inicial vezes o seno de θ dividido pela gravidade. Também não é difícil, né, gente? Estamos só substituindo aqui os nossos V's, tá?
Então, Vy ficou 0. Da Vy0 a gente consegue tirar o t e achar essa forma. Ok. Para nossa altura máxima, lembram lá de Torricelli? Ele fala que nós temos o nosso ΔSY, que é a nossa variação de espaço, né? Essa é variação de espaço, e a gente fala que na gravidade em queda livre o ΔS é igual ao H, então a gente tem que nosso H máximo, só isolando H, vai ser V0 vezes seno de θ ao quadrado dividido por 2 vezes G. Então, está aqui a nossa equação de Torricelli. Lembrando que nosso ponto, uma altura máxima lá, a hora que chega no V0, no V máximo lá, quanto é que é o V? Y, 0, né? Então, ele virou 0 aqui e a gente decompôs e achou a nossa equação para achar a nossa altura máxima que nosso objeto pode chegar. Bom, agora a gente precisa achar o alcance horizontal, só para a gente entender, tá, gente? Voltando aqui no desenho. Então, a gente tem como calcular a nossa velocidade, a gente tem como calcular as nossas distâncias, tanto em x como em y. Então, a gente consegue achar y, consegue achar x, pelas formas, e a gente já consegue achar a altura, certo? Agora, eu preciso achar esse alcance aqui. Então, se eu lançar um objeto, onde que ele vai cair? Qual vai ser esse alcance desse objeto? Ok, então vamos lá. Como a gente vai deduzir essa forma, calcular ela aí. Então, vamos lá. Da nossa equação, que era velocidade cosseno de θ, lá em x, né? A gente considerando t como tempo total, nós temos que o alcance total horizontal do objeto vai ser x igual a d. Gente, esse tempo tem que ser considerado aquele tempo que ele está crescendo, o tempo de subida e o tempo de queda. Então, aí a gente pode chamar isso de distância, tá? Então, considerando essa situação, e considerando aí que V0 vai partir do zero, ou seja, nós estamos com o V de x lá, ele está no ponto 0 e de lá ele começa a percorrer a distância. Então, se eu quero saber qual é o tamanho do deslocamento, lógico que eu tenho que começar do zero e ir a uma determinada distância. Aí é só substituir na fórmula, tá? E fazer as multiplicações aqui. Sendo assim, nós vamos ficar cosseno vezes seno, 2 vezes V0, e vamos chegar na seguinte fórmula. 2 vezes... vai ficar seno vezes cosseno e V0 quadrado, ok? Só que a gente sabe que 2 vezes cosseno vezes seno do ângulo, ele é a mesma coisa para que a gente falar em trigonometria, que é seno de 2 vezes o ângulo, ou θ. Então, nossa distância total vai ser V0 quadrado, V vezes V0, V0 quadrado, ou V inicial ao quadrado, dividido por gravidade, tá? Então, nós temos aqui a nossa fórmula de distância, vezes seno de 2 vezes o nosso ângulo. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa fórmula para se calcular a distância ou o alcance horizontal do objeto, tá? E se vocês precisarem calcular a velocidade, de novo, nós temos v quadrado igual a v quadrado x mais v quadrado y. Olha só, o que é essa fórmula aqui, gente? Se a gente tem um movimento lá, vamos dar uma olhada rapidinho lá no nosso... Se a gente tem um movimento aqui que sobe uma velocidade, vem uma velocidade horizontal, e aqui a gente tem uma altura, a gente tem aqui Pitágoras, né, gente? Então é isso aí, ó. Então, para a gente ter a velocidade em qualquer ponto da trajetória, a gente vai trabalhar com Pitágoras, que nada mais é do que a velocidade ao quadrado, que é igual a v ao quadrado em x, mais v ao quadrado em y. Então, aqui a gente tem nosso mapa mental com todas as fórmulas que nós explicamos, tá? Então, nós temos as fórmulas de deslocamento, tanto em y como em x. Nós temos alturas máximas, a gente tem as velocidades em y, velocidade em
Pitágoras, considerando distância. Temos o nosso x lá, que é para saber qual o deslocamento. E temos a nossa velocidade, que é a Pitágoras aqui, tá? Ok, pessoal? Então, agora vocês têm todas as fórmulas aí para vocês usarem, ok? Bom, pessoal, para a gente exemplificar lá o que a gente falou de todas aquelas fórmulas lá, a gente tem um exercício aqui. Considere o objeto lançado obliquamente com velocidade inicial de 30 metros por segundo e formando um ângulo de 45 graus com o solo. Desprezando o efeito do ar e considerando a gravidade de 9,8 metros por segundo quadrado, calcule a altura atingida pelo objeto. Aí a gente tem que ir lá verificar a nossa fórmula, tá? Então, a nossa fórmula de altura máxima, que é o que ele está pedindo, é V0 quadrado vezes seno de θ ao quadrado dividido por 2 vezes G. Ok, se ele nos deu a velocidade inicial e deu o ângulo para a gente, e a gente sabe a nossa aceleração da gravidade, pessoal, importante, quando ele não der a aceleração da gravidade, sempre vai ser 9,8, tá? Então, a nossa altura máxima substituindo vai ser 23 metros. Para finalizar essa parte do nosso curso, a gente tem aí que ajudar o nosso amigo lá, como toda aula, o amigo Rafael a fazer nosso relatório lá da nossa transportadora, tá? Hoje no relatório ele pegou aquela situação de frenagem que a gente viu da uma vez passada e ele está falando o seguinte, que ele está precisando fazer aí essa situação de frenagem, ele precisa achar, construir as funções, né, horária do deslocamento e da velocidade e fazer o gráfico também desse espaço, velocidade e aceleração. Então vamos lá, vamos fazer. Bom, primeiramente, função horária do deslocamento. A gente sabe que a gente tem na função horária do deslocamento a dada por ΔS V0 vezes T mais A quadrado vezes T quadrado. Para quem não lembra, esse ΔS veio do ES igual a S0 mais V0 vezes T dividido por aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado, ok? Só que ele passou a posição inicial juntamente com a posição final, ficou posição inicial menos posição final, que isso é para a gente ΔS. Bom, a gente é lá que foram dados no exercício foi a nossa velocidade, que era 79 km por hora, ou 22 metros por segundo, e a nossa aceleração, que foi dada na tabela, que é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Substituindo essas duas situações dentro dessa forma, a gente já tem a nossa equação de frenagem em relação ao tempo. Então, qualquer tempo que você colocar aqui, você vai saber exatamente qual foi o deslocamento de frenagem nesse período. Então, aqui ele deu para a gente que ele tinha um ΔT de 3 segundos, tá? Então, ele estava colocando um ΔT de 3 segundos lá, a gente substituiu o tempo como 3, e nesses 3 segundos, ele deu, esses 3 segundos que ele demorou para frear, ele percorreu 43,5 metros. Função horária da velocidade. Olha lá, V igual a V0, velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo, tá? Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a aceleração, e eu preciso saber o meu tempo. Então, em função do meu tempo, a minha função horária, a minha equação fica V igual a 22 metros por segundo, que é a minha velocidade inicial, menos 5 metros por segundo ao quadrado, que é a minha aceleração, ou desaceleração, né, gente, que a gente está negativo, ela é desaceleração, vezes o tempo. Então, através dessa equação, eu consigo achar, pelo tempo, um tempo qualquer, qual a velocidade que ele vai estar. No nosso caso, ele falou que no final do tempo da frenagem foi de 3 segundos. A gente jogou, então, 3 segundos e achou aí a nossa velocidade em 7 metros por segundo. Pô, agora eu preciso fazer os meus gráficos. Se eu tenho as equações, se eu já tenho as equações, gente, é só ir substituindo aqui, achando os pontos no gráfico e fazer o gráfico. Então, nós temos aqui o gráfico ΔS,
em relação ao tempo. Se vocês forem substituir lá os tempos, vocês vão achar os pontos em ΔS. A velocidade pelo tempo, a mesma coisa. Então a gente consegue achar a nossa velocidade só colocando os tempos para saber qual a nossa velocidade que estava naquele momento, naquele tempo. E a nossa aceleração. A aceleração, gente, movimento uniformemente variado, o A vai ser sempre constante, tá? Então essa velocidade, ela é constante. Ela vai ser sempre menos 5 km por hora. A minha aceleração ou desaceleração. Se ela é constante, o nosso gráfico é simplesmente uma reta. Ok, pessoal. Tem vários exercícios aí no slide para vocês resolverem. Resolvam, tirem suas dúvidas, me liguem, conversem, se precisar, me mandem o WhatsApp que eu tiro todas as dúvidas. Se tiverem dúvidas de esclarecimento dos exercícios, como resolver, eu resolvo para vocês, demonstro e mando por WhatsApp, ok? Então, até mais para vocês e até uma próxima aula.